Aqui está uma história que vai te prender desde o primeiro momento. Um mistério envolto em luxo e silêncio. Imagine uma menina, herdeira de uma vasta fortuna, que vive na mais completa escuridão, acreditada por todos como cega. Mas, e se a verdade fosse muito mais complexa e estivesse oculta à vista de todos, esperando que os olhos certos a descobrissem? Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias. E dê um like no vídeo se gostar desta história e nos deixe nos comentários nos contando de onde você nos escuta e a que horas. Todos acreditavam que a filha do multimilionário havia nascido completamente cega. Durante anos, ninguém questionou, nem os médicos, nem o pessoal, nem mesmo o seu próprio pai. Ela vivia em silêncio, desconectada do mundo, escondida numa mansão cheia de segredos. Mas tudo mudou no dia em que contrataram uma nova empregada. Ela não era médica nem especialista, apenas alguém que prestava atenção. O que ela notou durante o seu trabalho silencioso pela casa desvendaria anos de mentiras, desafiaria o passado de uma família poderosa e traria à luz uma verdade que esteve enterrada desde o dia em que a pequena nasceu. O que começou como um trabalho tornou-se uma missão. E o que ela descobriu surpreenderia a todos, especialmente o homem que pensava ter feito tudo o possível para proteger a sua única filha. João Monteiro era um homem poderoso no mundo do agronegócio, conhecido por acumular uma fortuna através de trabalho duro e decisões astutas, mas por trás do seu sucesso, vivia uma vida muito diferente em casa. Residia numa mansão grande e silenciosa, longe da cidade, onde vivia sozinho com a sua filha, Sofia. A casa era linda, com móveis caros, amplas janelas de vidro e longos corredores vazios, mas parecia fria e sem vida. João tinha perdido a sua esposa num acidente de avião há 5 anos, poucos dias após o nascimento de Sofia. Essa tragédia quebrou algo dentro dele. Ele escolheu viver longe de todos, não porque quisesse paz, mas porque já não conseguia enfrentar o mundo. Toda a sua vida agora girava em torno de Sofia. Ela era a única pessoa que realmente lhe importava, e ele fazia o possível para lhe dar tudo o que ela precisava. Mas a condição de Sofia dificultava as coisas. Desde o seu nascimento, os médicos disseram que ela era cega. João culpava-se a si mesmo, e os seus dias eram preenchidos com rotinas silenciosas, tristeza e uma constante preocupação com o futuro dela. Apesar de a mansão estar cheia de todo o tipo de luxos e ferramentas destinadas a ajudá-la, Sofia não parecia reagir muito a nada. João tinha contratado terapeutas, tutores e até trouxera especialistas de todo o mundo, esperando que alguém pudesse alcançá-la. Mas nada mudou. Sofia raramente falava, não brincava, não ria. A maior parte do tempo, passava-o sentada sozinha, muitas vezes junto à grande janela da sala, sentindo a brisa e ouvindo sons distantes. Os seus olhos, embora cegos, olhavam sempre para o vazio, sem focar em nada. Era como se ela vivesse no seu próprio mundo, um mundo ao qual mais ninguém podia entrar. João sentava-se frequentemente do outro lado da sala, observando-a em silêncio, sentindo-se impotente. Lia para ela, às vezes contava-lhe histórias, até punha música, mas ela raramente reagia. Apenas de vez em quando inclinava a cabeça ou franzia ligeiramente a testa, e esses pequenos gestos eram tudo a que ele se podia agarrar. Ele perguntava-se constantemente se ela sabia quem ele era ou se sentia alguma coisa. Aos 42 anos, João parecia mais velho do que a sua idade. A tristeza tinha-lhe pesado. A sua barba estava a ficar grisalha e os seus olhos pareciam cansados a maior parte do tempo. Os seus movimentos eram lentos, pensativos, como alguém que carrega sempre um grande peso. Ele tinha se afastado dos amigos,
cancelado reuniões e delegado mais responsabilidades de negócios a outros. Não conseguia decidir-se a deixar Sofia por muito tempo. Todas as manhãs, seguia uma rotina rigorosa. Ajudava Sofia a vestir-se, preparava o pequeno almoço e guiava-a durante o dia. Tentava coisas diferentes para se conectar com ela. Texturas, cheiros, música, mas nada funcionava. Tinha momentos de raiva, culpando o destino, os médicos ou a si mesmo. Olhava muitas vezes para Sofia e sussurrava desculpas, como se ela pudesse ouvir a culpa no seu coração. Mesmo com todo o seu dinheiro e conhecimento, não conseguia consertar o que via como o maior fracasso da sua vida: a dor e o silêncio da sua filha. O pessoal da mansão era reduzido e discreto. Respeitavam a privacidade de João e mal interagiam, a menos que fosse necessário. A maioria trabalhava lá há anos, vendo Sofia crescer sem muitas mudanças. Falavam em voz baixa entre si sobre ela, partilhando histórias sobre pequenas coisas que notavam, como por vezes ela cantarolava suavemente à noite ou como procurava o mesmo peluche todas as tardes. Mas para João, esses momentos pareciam pequenas gotas num poço seco. Ele queria mais. Queria que ela falasse, que sorrisse, que mostrasse que estava realmente presente. Às vezes, sentava-se ao lado dela e simplesmente falava, contando-lhe sobre o seu dia, sobre memórias da mãe dela, ou até descrevendo coisas que aconteciam lá fora. Esperava que algo do que dissesse provocasse uma resposta, mas Sofia permanecia maioritariamente em silêncio, apenas assentindo ou virando ligeiramente a cabeça de vez em quando. João agarrava-se a esses sinais, esperando que significassem mais do que pareciam. A própria casa tinha se tornado um símbolo de tudo o que João tinha perdido. Era grande o suficiente para uma família, mas apenas 2 pessoas viviam lá. Cada quarto carregava uma memória ou um pingo de esperança que nunca chegou completamente. O quarto do bebê nunca tinha mudado. Ainda estava decorado como a sua esposa o tinha projetado antes de Sofia nascer. Cores suaves, padrões de animais, uma cadeira de baloiço perto do berço. João nunca lhe tinha tocado depois do acidente. Às vezes, ficava lá um bocado, agarrando-se a memórias que não conseguia largar. Sofia nunca mostrou interesse no quarto. Não explorava, não fazia perguntas, nem parecia entender o que era. João tinha aceitado esta vida estranha e silenciosa, mas no fundo ainda acreditava que algo poderia mudar. Lia cada novo estudo sobre desenvolvimento infantil, falava com novos médicos e tentava novas técnicas, mas cada tentativa terminava em desilusão. Mesmo assim, recusava-se a desistir por completo. E assim os dias continuaram. Lentos, pesados e maioritariamente silenciosos. João continuava comprometido com Sofia, embora mal dormisse e raramente sentisse paz. Ainda guiava a mão dela durante as refeições, segurava-a suavemente enquanto caminhavam pelo jardim e sussurrava-lhe contos para dormir com uma voz cheia de dor e amor. Sofia permanecia em silêncio, o seu rosto mostrando pouca expressão, o seu olhar sempre vazio e distante. No entanto, de vez em quando, ela encostava a cabeça contra o peito dele apenas por alguns segundos. Esses pequenos momentos davam a João a força para continuar. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas tinha feito a promessa de a proteger, acontecesse o que acontecesse. Nessa solitária mansão cheia de sombras do passado, João Monteiro vivia cada dia pela menina silenciosa que nunca pedia nada. A sua filha Sofia, que ainda se sentava em silêncio, sempre com o mesmo olhar, vazio. Laura Mendes tinha 27 anos e tinha passado recentemente por um dos momentos mais difíceis da sua vida. Tinha perdido a sua filha recém-nascida poucas semanas após o parto. Os médicos não conseguiram explicar exatamente o que correu mal.
e os dias após a perda foram preenchidos com confusão, tristeza e silêncio. Laura vivia num pequeno bairro nos arredores da cidade. Não tinha parceiro nem família por perto e trabalhava quando podia para pagar as suas contas. Viu o trabalho de limpeza na mansão Monteiro num anúncio de jornal enquanto estava sentada numa sala de espera lotada. Candidatou-se ao cargo sem pensar muito. Parte dela só queria estar num lugar novo, longe da dor que permanecia dentro do seu apartamento. A mansão era tranquila e escondida, com grandes portões e longos caminhos de entrada. Quando Laura chegou para a entrevista, sentiu-se nervosa, mas focada. Não vestia de forma elegante, apenas limpa e arrumada. João Monteiro abriu a porta ele mesmo, o que a surpreendeu. Parecia sério, cansado e observador, mas não antipático. João tinha entrevistado várias pessoas para o trabalho de limpeza antes. A maioria tinha excelentes referências e experiência profissional, mas algo parecia-lhe sempre errado. Ou eram demasiado faladoras, demasiado frias, ou sentiam-se desconfortáveis perto de Sofia. Quando Laura entrou, ele notou a sua postura calma e os seus olhos serenos. Ela não tentava impressioná-lo e não falava mais do que o necessário. Havia algo de invulgar na sua presença. Não se abalou com o silêncio da casa. Olhou ao seu redor com respeito, não com curiosidade, mas com uma compreensão silenciosa. Durante a entrevista, João perguntou-lhe sobre a sua experiência e ela respondeu com clareza, embora brevemente. Ele notou a forma como ela falava, direta e simples, mas com uma certa suavidade. A certa altura, ela fez uma pausa e disse que tinha perdido recentemente um filho. Não deu detalhes. João assentiu sem perguntar mais nada. Mas essa única frase fê-lo olhá-la de forma diferente. Viu algo no rosto dela, uma mistura de dor e força. Ela não tentava esconder nenhuma das duas. O primeiro dia de Laura começou cedo. Um dos membros do pessoal deu-lhe um breve passeio pela casa e explicou-lhe o horário de limpeza. João foi distante, mas educado. A mansão era grande, com muitos quartos que não eram usados com frequência. Laura concentrou-se no seu trabalho, movendo-se de um quarto para outro sem fazer barulho. Perto do meio-dia, disseram-lhe que podia fazer uma breve pausa na cozinha. Foi então que ela viu Sofia pela primeira vez. A menina estava sentada em silêncio, perto de uma janela, segurando um pequeno peluche macio. A sua cabeça estava ligeiramente inclinada e o seu rosto parecia distante, quase inexpressivo. Laura ficou na porta da cozinha por um momento, observando em silêncio. Nunca tinha visto uma criança tão quieta. Havia algo em Sofia que a comoveu instantaneamente. Não apenas o facto de ela ser cega, mas a forma como parecia desconectada de tudo ao seu redor. Laura não falou. Simplesmente sentou-se em silêncio do outro lado da sala e fez a sua pausa. Mesmo sem palavras, sentiu que algo era diferente naquela menina. Não era apenas cegueira, era solidão. Durante os dias seguintes, Laura continuou o seu trabalho com cuidado. Não tentou forçar nenhuma conversa nem fazer perguntas desnecessárias. Limpava, organizava e seguia as instruções que lhe davam. Mas começou a notar pequenos detalhes sobre Sofia. A menina raramente respondia aos sons, mas por vezes parava e virava ligeiramente a cabeça quando Laura entrava no quarto. Uma vez, enquanto limpava as prateleiras, Laura deixou cair um pano. O baque suave fez com que Sofia se assustasse um pouco. Laura pediu desculpa em voz baixa, embora soubesse que Sofia não a podia ver. Com o tempo, Laura percebeu que Sofia respondia mais aos movimentos tranquilos e constantes, e às vozes suaves. Também notou que o pessoal mantinha a distância de Sofia, fazendo o possível para não a incomodar. Laura, no entanto, sentiu-se atraída pela menina de uma forma que não conseguia explicar completamente. Não via Sofia como quebrada ou estranha. Via uma menina que precisava de mais do que cuidados.
precisava de conexão. E Laura, carregando o peso da sua própria perda, começou a sentir um silencioso sentido de propósito. Numa tarde, enquanto Laura dobrava lençóis no corredor perto do quarto de Sofia, ouviu um pequeno som. Era um zumbido baixo, quase como um sussurro. Curiosa, parou e ouviu. Era Sofia. Estava sentada no chão, não muito longe da sua porta, a cantarolar uma melodia sem uma melodia clara. Laura não interrompeu. Simplesmente sentou-se perto, continuando com a sua tarefa. Após alguns minutos, Sofia parou de cantarolar. Depois, lentamente, gatinhou para o corredor, as suas pequenas mãos procurando a parede. Laura levantou-se em silêncio e ofereceu-lhe a mão sem dizer nada. A mão de Sofia parou no ar e pairou perto da de Laura. Depois, com cuidado, Sofia tocou nos dedos de Laura. Aquele momento, embora breve, pareceu incrivelmente importante. Laura não falou nem chorou. Apenas deixou que Sofia lhe segurasse a mão por um momento. Aquele contato silencioso disse-lhe mais do que qualquer palavra. Significava confiança, ou pelo menos curiosidade. A partir daquele momento, Laura certificou-se de passar mais vezes por onde Sofia estava, não para a incomodar, mas apenas para estar presente. João notou a mudança. Embora Laura não dissesse nada, ele viu que Sofia começou a mover-se um pouco mais durante o dia. Já não passava todo o seu tempo perto da janela. Às vezes, sentava-se no corredor ou perto da cozinha, onde se podia ver Laura a trabalhar. João perguntou a Laura uma noite como estavam as coisas. Ela respondeu honestamente, dizendo que Sofia a fazia lembrar de alguém que perdeu, mas que não queria substituir ninguém. Só queria ajudar. João não respondeu de imediato. Olhou-a por um longo momento. Depois, assentiu lentamente. Não era alguém que confiava facilmente, mas podia dizer que Laura não estava a fingir. Não havia pena nas suas ações, apenas atenção silenciosa e cuidado genuíno. Naquela noite, depois de Laura ter ido para o seu quarto, João ficou do lado de fora da porta de Sofia por um bocado, observando a sua filha dormir, e notou uma ligeira mudança na sua respiração, mais profunda, mais calma. Pela primeira vez em muito tempo, algo tinha mudado na casa. A chegada de Laura não tinha consertado nada, mas tinha começado algo novo. Laura estava a limpar as prateleiras no quarto de Sofia, levando o seu tempo e trabalhando em silêncio. Tentava sempre não perturbar a menina, especialmente quando Sofia estava sentada no seu canto habitual, segurando o mesmo urso de peluche gasto. Laura tinha aprendido que Sofia preferia o silêncio, ou pelo menos um ambiente tranquilo. Mas nesse dia, enquanto se esticava para limpar atrás de um baú de madeira, parou de repente. Ouviu algo suave, quase como um sussurro. A princípio, pensou que o tinha imaginado. Virou-se ligeiramente e olhou para Sofia. A pequena menina movia suavemente os lábios, murmurando algo enquanto abraçava fortemente o urso de peluche contra o peito. Laura inclinou-se o suficiente para ouvir. A voz de Sofia era lenta e mal audível, mas era real. Não estava apenas a fazer sons, estava a falar. Embora as palavras não fossem claras. Laura manteve-se em silêncio, não querendo interromper. Os seus olhos focaram-se no rosto de Sofia, e algo na sua expressão chamou a atenção de Laura. Havia emoção ali. A menina não estava simplesmente cega e desconectada. Havia mais a acontecer sob a superfície. Laura recuou lentamente e sentou-se na pequena poltrona perto da penteadeira. Desse ângulo, podia observar Sofia sem a deixar nervosa. Enquanto Sofia continuava a sussurrar suavemente, Laura notou algo estranho. A cabeça de Sofia movia-se ligeiramente sempre que havia um som, um ranger no chão, o movimento de uma cortina, o zumbido distante de um aspirador.
Sofia reagia a tudo isso com movimentos súbitos e precisos. Os seus ouvidos estavam tão afinados que parecia que podia mapear todo o quarto apenas ouvindo. Laura observou em silêncio, tentando não tirar conclusões precipitadas, mas as reações da menina pareciam quase demasiado agudas para alguém que nunca tinha visto. Laura levantou-se lentamente e caminhou sobre o tapete. A cabeça de Sofia virou-se na sua direção antes de ela chegar ao centro do quarto. A menina não falou, mas sentiu claramente o movimento. Laura colocou um brinquedo no chão e empurrou-o suavemente. O corpo de Sofia moveu-se novamente, desta vez para o local exato de onde vinha o som. Laura começou a testar coisas suavemente. Abriu uma gaveta pequena e depois fechou-a lentamente. Deu um passo leve e depois bateu com o sapato. De cada vez, Sofia reagia. Era pequeno, às vezes apenas um tique da cabeça ou uma inclinação do queixo, mas era sempre preciso. Laura começou a perguntar-se se Sofia usava apenas a sua audição ou se havia algo mais. Decidiu testar alguns brinquedos. Alguns tinham botões de som, outros tinham texturas, mas um brinquedo que ela pegou tinha luzes intermitentes. Ligou-o e apontou-o para a parede por acidente. Sofia não respondeu. Isso fazia sentido, pensou Laura. Ela era cega, afinal. Mas depois Laura pegou no seu telemóvel para ver as horas e acidentalmente ligou a lanterna. O feixe de luz cruzou em frente ao rosto de Sofia por apenas um segundo. Nesse instante, Laura acreditou ter visto um movimento. As pálpebras de Sofia moveram-se. As suas pupilas deslocaram-se ligeiramente. Foi rápido e fraco, mas aconteceu. O coração de Laura deu um pulo, e ela ficou quieta, observando de perto, sem ter a certeza do que acabara de ver. Laura desligou a lanterna e esperou um momento. Depois, ligou-a de novo e moveu suavemente o seu telemóvel de um lado para o outro em frente ao rosto de Sofia. A menina não moveu a cabeça, mas os seus olhos piscaram novamente, como se estivessem a tentar seguir algo. Não era forte, nem focado, mas estava lá. Algum tipo de reação. Laura aproximou-se um pouco mais e repetiu o movimento. A expressão de Sofia não mudou, mas os seus olhos moveram-se ligeiramente de novo, seguindo a trajetória da luz apenas por um segundo. Laura recuou e sentou-se, confusa e surpreendida. Poderia Sofia realmente ver algo? Mesmo que apenas uma pequena quantidade de luz. Ela não era médica, mas esta não parecia a resposta de alguém completamente cego. Não fazia sentido. Os médicos tinham dito que Sofia era completamente cega de nascença. Laura pensou intensamente. Talvez tenha sido um reflexo, talvez tenha sido apenas uma coincidência. Mas ela estivera perto de Sofia o suficiente para saber a diferença entre coincidência e reação. E isto parecia real. Um arrepio repentino percorreu o corpo de Laura. Olhou para Sofia, que agora estava sentada em silêncio novamente, esfregando suavemente os dedos sobre a orelha do urso. A menina parecia calma e inconsciente do que acabara de acontecer. Laura não sabia o que fazer. Deveria contar a João imediatamente? Deveria esperar e tentar novamente mais tarde para ter a certeza? Muitos pensamentos passaram pela sua mente. Não queria dar falsas esperanças a ninguém, mas ao mesmo tempo, não podia ignorar o que viu. Não era apenas um sentimento, era movimento, reação, algo que não tinha acontecido antes. Laura desligou a lanterna e guardou o telemóvel no bolso. Sentou-se em silêncio e apenas observou Sofia por mais alguns minutos. A pequena menina começou a sussurrar de novo, segurando o seu urso perto, os seus lábios movendo-se lentamente. Laura ficou ali, quieta e em silêncio, sentindo uma estranha mistura de medo, curiosidade e algo mais. Esperança. Pela primeira vez,
Sentia que algo novo poderia ser possível. Algo que ninguém esperava. À medida que o quarto se tornava mais silencioso, Laura terminou de limpar o último canto perto da estante de Sofia. A sua mente ainda estava acelerada, tentando dar sentido ao que acabara de ver. Olhou para Sofia mais uma vez antes de sair do quarto. A menina estava agora sentada na mesma posição, segurando o urso de peluche e sussurrando suavemente para si mesma. Laura observou-a mais um momento, congelada nos seus pensamentos. Não queria assumir nada ainda, mas algo tinha mudado naquele dia. Algo importante. Quer fosse luz, movimento ou apenas uma reação, foi o suficiente para Laura parar e sentir uma centelha de possibilidade. Fechou suavemente a porta atrás de si e caminhou pelo corredor, planejando seus próximos passos. Talvez tentasse de novo amanhã com outra luz. Talvez falasse com João com cuidado, sem causar alarme. Mas por agora, guardou para si mesma. De volta ao quarto de Sofia, a menina sentou-se quieta, abraçando o seu urso e sussurrando palavras que só ela podia ouvir, enquanto Laura se agarrava ao momento que acabara de passar. Muito obrigado por ouvir até aqui. Se gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias. E dê um like no vídeo se gosta desta história e deixe-nos nos comentários contando de onde nos escuta e a que horas. Laura não conseguia tirar da cabeça o momento com a lanterna. Tinha visto os olhos de Sofia moverem-se, não uma, mas 2 vezes. Os movimentos eram leves, mas estavam lá. Não correspondia ao que lhe tinham dito sobre a condição de Sofia. Supunha-se que a menina era completamente cega desde o nascimento. Era o que os médicos tinham dito. Era o que João acreditava. Mas Laura tinha visto algo diferente, e agora precisava de saber mais. Na manhã seguinte, depois de terminar as suas tarefas habituais, voltou ao quarto de Sofia, enquanto a menina estava sentada no seu lugar habitual, no tapete macio perto da janela. Laura agiu de forma casual, limpando as prateleiras próximas, dobrando um cobertor, movendo-se como em qualquer outro dia. Depois, sem fazer barulho, abriu lentamente a janela apenas um pouco. Uma brisa entrou no quarto. Nada forte. Apenas uma ligeira mudança no ar e no brilho. Sofia virou a cabeça ligeiramente naquela direção. Não bruscamente, mas definitivamente. Laura ficou quieta. Isso não foi um som. Isso não foi um toque. Foi uma reação à luz ou algo parecido. Mais tarde nesse dia, Laura tentou outra pequena experiência. Esperou até que Sofia estivesse sentada tranquilamente no corredor, segurando o seu urso de peluche como de costume. Laura pegou no seu telemóvel novamente e ligou a lanterna, fingindo estar a arranjar algo perto de um armário. Depois, moveu lentamente a mão de um lado para o outro, entre a luz e o rosto de Sofia, projetando sombras claras. Fez isto várias vezes, certificando-se de não fazer nenhum barulho ou movimento brusco. Sofia não reagiu de imediato, mas depois de alguns segundos, os seus olhos seguiram uma das sombras. Foi um movimento pequeno, quase como um reflexo. Laura repetiu com cuidado, mais devagar desta vez. De novo. O olhar de Sofia desviou-se apenas, mas desviou-se. O coração de Laura começou a bater mais rápido. Isto já não era uma coincidência. Havia uma ligação entre os olhos de Sofia e as mudanças de luz. Não era uma visão focada, mas também não era nada. Laura sentou-se do outro lado do corredor depois e anotou tudo o que tinha visto. Queria manter um registro de cada teste, cada reação. Os dias seguintes foram preenchidos com mais experiências silenciosas. Laura nunca falou com ninguém sobre o que estava a fazer. Não queria alarmar João, nem fazê-lo pensar que estava a ultrapassar limites, mas no fundo acreditava que algo não estava bem. Continuou a testar as respostas de Sofia com cuidado.
Breves flashes de luz, movimentos rápidos, mudanças no brilho. E Sofia continuava a reagir um pouco de cada vez. Estas reações não eram fortes nem consistentes, mas continuavam a acontecer. Isso foi suficiente para convencer Laura de que não estava a imaginar. Numa tarde, enquanto arrumava os armários da casa de banho, Laura notou uma caixa de madeira colocada atrás de umas toalhas. Curiosa, tirou-a. Dentro havia vários frascos pequenos de gotas para os olhos. Os rótulos estavam parcialmente descolados, mas conseguiu ler o nome do médico, um nome antigo que já não lhe era familiar. Cada frasco tinha datas que remontavam a vários anos. Não havia instruções claras, nem motivo indicado, apenas a dose. Claramente, tinham sido usadas durante muito tempo, talvez diariamente. Laura verificou as datas novamente. Algo não parecia bem. Pegou num dos frascos e olhou-o de perto. Não se parecia com as gotas habituais para alergias ou secura que tinha visto antes. Havia termos científicos que não reconhecia. Procurou o nome do medicamento discretamente no seu telemóvel quando não havia ninguém por perto, e o que encontrou revolveu-lhe o estômago. O composto era usado em tratamentos que reduziam a pressão ocular, mas também tinha sido relatado em casos raros que afetava a resposta da pupila e até a sensibilidade à luz se usado a longo prazo, especialmente em crianças. Não havia informação sobre por que Sofia as tinha estado a usar ou se sequer precisava delas. Laura começou a perguntar-se se alguém tinha cometido um erro, ou pior ainda, se Sofia tinha sido mal diagnosticada. Poderiam as gotas ter estado a bloquear parte da sua visão natural todo este tempo? Laura ainda não podia responder a isso, mas sabia uma coisa com certeza. Isto não era normal. Voltou a colocar os frascos exatamente onde os encontrou e tomou nota de tudo o que viu. A sua preocupação crescia, assim como as suas perguntas. Naquela noite, Laura deitou-se na cama a pensar no que fazer. Não queria acusar ninguém de nada. Talvez houvesse uma razão médica real para as gotas para os olhos. Talvez o médico tivesse um plano. Mas se Sofia realmente conseguia ver a luz ou as sombras, mesmo que ligeiramente, alguém precisava de saber. Laura pensou em contar a João, mas hesitou. Ele era cuidadoso e protetor. Confiava nos médicos anteriores e acreditava no diagnóstico de Sofia. Levantar isto sem provas poderia causar tensão. Mesmo assim, mantê-lo em segredo também não parecia certo. Sofia merecia ser entendida, merecia uma oportunidade real. Laura sentia-se mais responsável por ela agora, mais conectada ao seu progresso e à sua verdade. Decidiu que continuaria as suas observações por mais alguns dias, mantendo notas detalhadas. Depois, decidiria como abordar João, mas no seu coração já sabia. Algo tinha sido negligenciado, algo importante. As reações de Sofia não eram aleatórias, eram pistas, e Laura tinha de continuar a segui-las, por mais complicadas que as coisas se tornassem. Nos dias seguintes, Laura continuou a comportar-se normalmente com João e o pessoal, mas a sua atenção manteve-se focada em Sofia. Observou cuidadosamente cada momento em que a menina reagia à luz ou ao movimento. Repetiu os seus testes silenciosos, mudando apenas uma coisa de cada vez, tal como tinha lido num artigo sobre observações de comportamento. Sempre que Sofia mostrava até mesmo uma ligeira resposta, Laura anotava. Testou diferentes horas do dia, diferentes quartos e diversas fontes de luz. E quase sempre, Sofia respondeu, apenas, mas claramente. Laura também continuou a vigiar o armário onde as gotas para os olhos eram guardadas. Todas as manhãs, um dos membros mais antigos do pessoal levava-as ao quarto de Sofia e dava-lhe as gotas sem muita explicação. Laura tomou nota da rotina.
Sofia não resistia. Estava habituada. Mas Laura não conseguia ignorar a crescente suspeita. Se estas gotas eram parte do problema, deviam ser questionadas. Ainda não sabia como abordar o assunto com João, mas a ideia de que algo tinha estado oculto à vista de todos o tempo todo era agora impossível de ignorar. Um alarme silencioso tinha sido ativado. Laura tinha esperado o suficiente. Depois de dias de testes silenciosos e notas, e depois de observar Sofia reagir a diferentes tipos de luz e movimento, sentiu-se pronta para um último passo. A dúvida silenciosa que tinha começado como um pensamento passageiro, agora tinha se tornado algo maior, uma necessidade inegável de saber a verdade. Esperou até a casa estar tranquila e em calma. O pessoal tinha terminado as suas tarefas, e João tinha ido para o seu escritório à noite. Laura encontrou Sofia sentada de pernas cruzadas no tapete do seu quarto, embalando suavemente o seu urso de peluche. A menina parecia relaxada, a sua habitual expressão em branco no rosto. Laura sentou-se à sua frente e tirou suavemente uma pequena lanterna do bolso. Olhou para Sofia com cuidado, certificando-se de não a assustar. Sofia, disse suavemente, vou ligar uma pequena luz. Diz-me se sentes alguma coisa. Está bem? Sofia não respondeu, mas ficou quieta. Lenta e suavemente, Laura levantou a lanterna e apontou-a diretamente para os olhos de Sofia, o seu coração a bater com medo e esperança ao mesmo tempo. Durante alguns segundos, nada aconteceu. Os olhos de Sofia permaneceram abertos, imóveis, e Laura pensou que talvez tivesse sido um erro. Mas então, do nada, Sofia piscou. Foi lento, quase como se estivesse confusa com algo. Depois piscou novamente. Desta vez mais rápido, como reagindo ao brilho. Laura sentiu a respiração falhar. Manteve a luz fixa e inclinou-se um pouco para a frente. Sofia, consegue sentir isso? Sussurrou. O quarto estava completamente em silêncio, exceto pelo som da sua respiração. Sofia inclinou a cabeça, as suas sobrancelhas franzindo-se um pouco. Depois, com a voz mais pequena e frágil, disse algo para o qual Laura nem estava preparada. Acho que vi uma luz, mamãe. As palavras foram entrecortadas e trêmulas, como se não tivesse a certeza de as dizer bem. Laura ficou gelada. Não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Não era apenas que Sofia conseguia ver algo, era a palavra mamãe. Sofia nunca tinha chamado ninguém assim antes, nem uma única vez. Os olhos de Laura encheram-se de lágrimas imediatamente. Essa única palavra quebrou algo dentro de Laura. Todo o peso que ela carregava desde a perda do seu próprio bebê voltou de repente, mas agora misturado com algo novo. Propósito. Sofia tinha se comunicado da única maneira que sabia. Já não era apenas um teste. Não era apenas luz ou sombras. Era uma conexão. Sofia tinha respondido não apenas ao que viu, mas ao que sentiu naquele momento. Laura não sabia se Sofia a tinha confundido com a sua verdadeira mãe ou se a palavra tinha simplesmente saído por acidente, mas não importava. Laura inclinou-se para a frente e colocou suavemente a sua mão no ombro de Sofia. Estou aqui, disse ela com a voz trêmula. Estás segura. Sofia não se afastou. Ficou quieta. Depois, inclinou-se lentamente para a frente até a sua cabeça repousar ligeiramente contra o peito de Laura. Foi um gesto pequeno, mas para Laura significou tudo. Não foi apenas um teste que tinha funcionado. Foi o começo de algo completamente novo, algo poderoso e real. Laura ficou assim durante vários minutos, segurando Sofia sem dizer mais nada. Não queria quebrar o momento. A menina pequena, que tinha estado silenciosa, quieta e sem resposta durante tanto tempo, acabara de falar. Suavemente, com incerteza,
mais claramente. E não foi apenas o que ela disse. Foi como o disse. Havia emoção na sua voz. Uma espécie de confusão misturada com esperança, como se estivesse a procurar algo que não entendia completamente. Laura podia sentir o seu próprio coração a acelerar enquanto seus braços se envolviam suavemente em Sofia. Na sua mente, 100 perguntas começaram a correr. O que significava isto? Quanto é que Sofia podia realmente ver? Há quanto tempo ela sentia estas coisas, mas sem as expressar? E quanto às gotas para os olhos? Laura não tinha todas as respostas, mas tinha algo ainda mais forte. Uma decisão. A partir desse momento, ela soube que o seu papel não era apenas limpar e cuidar da casa. Era proteger Sofia. Acontecesse o que acontecesse. O que quer que estivesse a acontecer nesta casa, ela já não podia ignorá-lo. Quando Sofia finalmente se afastou, parecia mais calma, embora o seu rosto ainda tivesse aquele olhar distante. Laura enxugou os olhos e sorriu suavemente. "És muito corajosa", sussurrou. Sofia não disse mais nada, mas parecia mais consciente, mais presente do que antes. Laura desligou cuidadosamente a lanterna e guardou-a no bolso. As suas mãos ainda tremiam. Sabia que isto não era algo que pudesse explicar facilmente a João, não sem que ele fizesse muitas perguntas. Mas também sabia que algo importante acabara de acontecer. Algo que não podia ser ignorado ou esquecido. Laura tinha vindo a esta casa esperando trabalho, tentando escapar da sua própria dor, mas agora tinha encontrado um novo propósito, uma razão para ficar. Sofia não era apenas uma menina tranquila com uma condição médica. Era uma menina a tentar conectar-se, a tentar entender um mundo que ainda não tinha experimentado por completo. Laura percebeu que a partir deste momento, o seu trabalho seria muito mais do que apenas as tarefas domésticas. Tinha de proteger essa conexão. Tinha de proteger Sofia. Enquanto Laura se levantava, beijou suavemente o topo da cabeça de Sofia e ajudou-a a deitar-se para descansar. A menina segurou o seu urso de peluche perto novamente, mas ficou em silêncio. Laura aconchegou-a com o cobertor e sentou-se ao seu lado por alguns minutos, apenas a observar. A sua mente estava cheia de pensamentos, mas o seu coração já tinha tomado a decisão. O que quer que tivesse causado a cegueira de Sofia, e qualquer que fosse a verdade por trás daquelas gotas para os olhos ou dos anos de silêncio, Laura ia descobrir. Mas falo-ia com cuidado, passo a passo. Por agora, Sofia tinha falado, e isso significava tudo. Ela tinha sussurrado uma verdade na forma de uma frase tão simples e, no entanto, tão profunda. "Acho que vi uma luz, mamãe." Esse foi o momento em que tudo mudou. Já não se tratava apenas de medicina ou diagnóstico. Tratava-se de confiança, segurança e algo parecido com amor. Enquanto Laura apagava as luzes e saía do quarto, levava essa frase no seu peito como uma promessa. Protegeria Sofia a todo o custo. Laura estava no quarto de Sofia, ajoelhada ao lado do pequeno tapete, segurando a lanterna novamente. Sabia que estava a arriscar muito ao fazer isto. Mas depois do que tinha acontecido, o piscar de olhos, a frase sussurrada, a palavra mamãe, ela não podia simplesmente parar. Precisava de ter a certeza. Então, apontou a luz suavemente para os olhos de Sofia, movendo-a lentamente para ver se haveria outra reação. Sofia piscou novamente, tal como antes, e virou a cabeça ligeiramente, como se estivesse a seguir o brilho. Laura sentiu o coração a acelerar. Mas antes que pudesse falar, uma voz forte veio do corredor. "O que está a fazer?" Era João. Ele entrou no quarto rapidamente, o rosto vermelho de raiva e confusão. "O que é isso na sua mão?" gritou ele. Laura ficou gelada, tentando explicar, mas João arrancou-lhe a lanterna e olhou para ela com incredulidade.
Está a fazer experiências com a minha filha? Perguntou ele duramente. Antes que Laura pudesse defender-se, Sofia levantou-se de repente e, pela primeira vez na sua vida, correu diretamente para alguém. Correu para Laura. Sofia rodeou a cintura de Laura com os braços e agarrou-se com força. O seu pequeno corpo tremia e ela não disse nada a princípio. João estava completamente atônito. Nunca tinha visto a sua filha mover-se assim. Nunca a tinha visto caminhar com propósito, muito menos correr. Sofia, disse ele, incerto do que estava a acontecer. A menina ficou em silêncio por um momento, ainda a abraçar Laura. Depois, com uma voz pequena e trêmula, disse as palavras que mudariam tudo. Eu vi uma luz. João piscou, completamente confuso. O que disseste? Perguntou ele. Sofia virou a cabeça ligeiramente na direção da sua voz e repetiu. Eu vi uma luz. Laura permaneceu em silêncio, deixando o momento falar por si. João olhou para ambos, esmagado. Durante anos, acreditara que a sua filha era cega sem questionar. Mas agora ela estava a falar, a reagir e a procurar alguém. Ele não podia ignorar. Lentamente, sem dizer muito mais, ele assentiu e falou em voz baixa. Que se pare de lhe dar as gotas para os olhos, pelo menos por agora. Laura simplesmente assentiu, o coração a bater com alívio. Os dias seguintes foram preenchidos com mudanças silenciosas. Laura parou de dar as gotas a Sofia, exatamente como João permitiu. O primeiro dia passou sem nada de notável, mas no segundo, algo começou a mudar. Sofia começou a responder à luz com mais frequência, especialmente à luz do sol. Laura abriu as cortinas durante a manhã, e Sofia virou a cabeça na direção da janela brilhante. Não foi apenas um movimento ao acaso. Ela fez uma pausa e manteve o rosto naquela direção por vários minutos, quase como se estivesse a desfrutar da luz. João ficou em silêncio à porta naquela manhã, observando com uma mistura de dúvida e esperança. Mais tarde, naquela tarde, Laura sentou-se com Sofia a usar cartões simples, apenas grandes cartões brancos com formas pretas, um círculo, um quadrado, um triângulo. Lentamente, levantou cada um. A princípio, Sofia não fez nada, mas depois, após uma longa pausa, levantou a mão e apontou para o círculo. Laura ofegou em voz baixa. João, observando por trás, aproximou-se. Viu isso? Sussurrou ele. Laura assentiu. Foi pequeno, mas significou algo enorme. Significava que finalmente estavam na direção certa. Cada dia trazia algo novo. O progresso era lento, mas constante. Laura manteve-se consistente, trabalhando pacientemente com Sofia através de pequenos jogos e tarefas visuais simples. Sofia reagia mais frequentemente agora, não apenas às luzes, mas aos objetos. Numa tarde, Laura colocou 3 brinquedos à sua frente: uma bola macia, um carrinho de brincar e um pato de plástico. Sem dizer nada, empurrou suavemente o pato, e Sofia sorriu. Depois apontou para ele. João estava perto e por alguns segundos não disse nada, apenas observou, os olhos cheios de surpresa. Ela está a escolher, disse ele em voz baixa. Laura assentiu novamente. Sim, ela está a ver. Naquela noite, Sofia sentou-se com Laura junto à janela e, em vez de simplesmente olhar para o vazio, começou a fazer pequenas perguntas. Que cor é essa? Perguntou ela, apontando para um cobertor. Apanhou-os a ambos de surpresa. Laura respondeu suavemente, e Sofia voltou a perguntar sobre outras coisas. João ficou perto da porta novamente, sem dizer uma palavra. Para um homem que tinha vivido com desesperança durante anos, a súbita centelha de progresso deixou-o sem palavras. Começou a acreditar novamente. Numa manhã, enquanto a luz do sol enchia o corredor, Sofia caminhou em direção ao brilho sem ajuda. Não tropeçou nem hesitou. Moveu-se com confiança silenciosa, estendendo a mão para a luz que entrava pela janela.
Laura seguiu-a lentamente, sem interromper. João tinha estado no seu escritório, mas saiu quando ouviu passos. Ele parou quando viu Sofia de pé à luz, uma mão no vidro, a outra segurando o seu urso de peluche. "Ela já não tem medo", disse Laura suavemente. João não respondeu. Sentou-se perto, o rosto pálido. "Não sei como não vimos isto em todos estes anos", disse ele. Finalmente. Laura manteve-se em silêncio. Não havia uma resposta fácil. Talvez fosse o diagnóstico errado, talvez fosse o medicamento, ou talvez ninguém tivesse prestado atenção suficiente. Mas agora nada disso importava. O que importava era o progresso de Sofia. Os seus sorrisos tornaram-se mais frequentes. Os seus olhos começaram a olhar para os rostos e, por vezes, em momentos de tranquilidade, ela estendia a mão e tocava no rosto de Laura como se estivesse a tentar memorizar as suas feições. No final da semana, a atmosfera na mansão tinha mudado completamente. Já não era silenciosa e pesada. Sentia-se mais leve, mais viva. Sofia agora respondia às cores, às formas, até a gestos simples. Sorria mais. Ria suavemente quando Laura lhe fazia cócegas ou lhe contava histórias tontas. Tinha parado de sussurrar tanto para si mesma e, em vez disso, começou a fazer perguntas em voz alta. João, embora ainda distante por vezes, começou a sentar-se com elas durante estes momentos. Já não observava à distância. Começou a participar, mostrando a Sofia velhos álbuns de fotos de família e perguntando-lhe se conseguia distinguir algo. Numa tarde, Sofia semicerrava os olhos para uma foto da sua mãe e perguntou: "Quem é aquela senhora do vestido vermelho?" João chorou em silêncio, não de dor, mas pelo choque de ouvir a sua filha notar algo visual, algo real. Laura sentou-se ao seu lado, segurando silenciosamente a mão de Sofia. A jornada não tinha terminado. Ainda havia perguntas e dúvidas, mas uma coisa era certa. Sofia estava a mudar. E tudo começou no dia em que ela disse: "Eu vi uma luz." As melhorias de Sofia tinham sido reais, não eram imaginação dela e não aconteceram por acaso. Tudo tinha mudado no momento em que pararam de usar as gotas para os olhos. Isso não podia ser ignorado. Ela precisava de respostas, respostas reais. Então, uma noite, depois de Sofia adormecer, Laura pegou num dos pequenos frascos de vidro do armário onde as gotas eram guardadas. Colocou-o num saco de plástico e escondeu-o cuidadosamente na sua mala. Na manhã seguinte, enquanto João ainda estava numa chamada, Laura saiu por algumas horas. Conduziu até uma cidade próxima onde tinha combinado encontrar-se com alguém do seu passado. O seu nome era Camila, uma velha amiga da escola de enfermagem que agora fazia a sua residência em oftalmologia. Não falavam há anos, mas quando Laura lhe explicou brevemente o que estava de acontecer, Camila concordou em ajudar. Encontraram-se numa pequena cafetaria perto do hospital. Laura entregou-lhe o frasco, explicando tudo o que tinha acontecido com Sofia. Camila prometeu fazer os testes rapidamente. Alguns dias depois, Laura recebeu uma chamada. Era Camila, e a sua voz estava tensa. "Precisas de vir", disse ela. Laura conduziu diretamente para o hospital, com o estômago apertado o tempo todo. Quando chegou, Camila levou-a a um escritório tranquilo e fechou a porta. Segurava o frasco de gotas na sua mão e apontou para um relatório de laboratório impresso sobre a mesa. "Estas não são gotas para os olhos normais", começou ela. "Há um composto aqui, ciclopentolato, mas em doses extremamente altas. Este químico causa contração da pupila e inibe a resposta à luz. Em doses normais, é usado para tratar certas condições oculares, mas esta fórmula é diferente, é agressiva. O uso prolongado, especialmente em crianças, poderia facilmente causar perda temporária de visão, ou até convencer alguém de que é cego." Laura olhou para o relatório,
o coração a bater com força. Estás a dizer que as gotas a deixaram cega? Camila assentiu. Sim, e se ela nunca foi completamente cega, para começar, estas gotas teriam apagado a pouca visão que ela tinha. Laura sentiu-se mal, cobriu a boca e sentou-se, atônita. Laura perguntou a Camila se este tipo de coisa poderia acontecer por erro. Talvez alguém tivesse misturado receitas ou usado um tratamento obsoleto. Mas Camila abanou a cabeça. Não, isto não é um erro. Esta fórmula foi intencional. Alguém a desenhou para restringir a visão. Laura olhou para o relatório novamente e congelou quando viu o nome impresso no canto do documento. Prescrito pelo Dr. Elias Santana. Os seus olhos arregalaram-se. Aquele era o médico de Sofia. Ele a tratara desde que ela nascera. Laura lembrou-se do nome dos rótulos dos velhos registros e frascos de medicamentos de Sofia. Não podia acreditar. Como é que isto é permitido? Perguntou ela. Camila franziu o sobrolho. Já ouvi falar dele. Há uns anos, houve rumores sobre processos por negligência médica apresentados contra ele em vários estados. Pensei que ele tinha deixado de exercer. Laura sentiu-se tonta. Se este homem tinha prescrito conscientemente medicamentos que deixaram Sofia cega, ou a mantiveram assim, então algo horrível tinha sido feito. Agradeceu a Camila, pegou no relatório e saiu do hospital. No caminho de volta para a mansão, as suas mãos tremiam no volante. Naquela noite, Laura sentou-se com João no seu escritório, colocou o relatório do laboratório à sua frente e esperou enquanto ele o lia. A sua expressão mudou lentamente de confusão para incredulidade e depois para algo mais sombrio. Quando viu o nome do doutor, Elias Santana, a negrito, levantou-se bruscamente e caminhou até a janela em silêncio por um longo tempo. Isto não pode ser real, disse ele finalmente. Ele tratou a Sofia desde que ela era recém-nascida. Disse que ela não tinha resposta retinal, que o seu nervo óptico estava subdesenvolvido. Convenceu-me de que ela nunca veria nada. Laura manteve-se calma, explicando tudo o que Camila tinha dito. O químico, o propósito, os riscos, tudo apontava para uma conclusão. Sofia não tinha nascido completamente cega e as gotas tinham piorado a sua condição. João sentou-se novamente, visivelmente afetado. Confiei nele, murmurou ele. Segui todas as instruções. Laura estendeu a mão sobre a mesa. Você não sabia, mas agora sabemos. João assentiu lentamente. Então temos de o encontrar. Temos de saber por que ele fez isto. Primeiro a velhos colegas, depois a consultórios médicos no estado e, finalmente, a Ordem dos Médicos. Todos lhe deram o mesmo tipo de resposta. Do quanto, Elias Santana não exercia medicina há anos. A sua licença tinha sido suspensa após uma série de processos que envolviam outras crianças. Casos que nunca tinham chegado às notícias nacionais, mas que eram sérios o suficiente para o tirar da profissão. Em cada caso, as famílias tinham reportado prescrições estranhas, diagnósticos inconsistentes e danos a longo prazo. João sentiu náuseas. Percebeu que nunca tinha questionado realmente o tratamento que Sofia estava a receber após a morte da sua esposa. Simplesmente tinha aceitado o que o médico dizia, confiando na sua palavra sem pensar mais a fundo. Agora entendia que essa confiança tinha sido quebrada da pior maneira possível. Laura continuou a sua própria investigação online, encontrando alguns artigos em blogs obscuros e fóruns escritos por pais zangados. Uma publicação mencionava que Santana tinha saído da cidade em silêncio, evitando os tribunais ao chegar a acordos privados. Quanto mais aprendiam, mais claro se tornava. Ele tinha desaparecido. João e Laura sentaram-se em silêncio naquela noite, ambos esmagados. Sofia dormia no andar de cima,
sem saber da tempestade que agora se desenrolava em torno do seu passado. João segurava o relatório do laboratório numa mão e uma foto de Sofia na outra. Ele roubou-lhe anos, disse ele em voz baixa. Anos em que ela poderia ter estado a ver, a aprender, a viver. Laura assentiu. A sua voz tranquila, mas firme. Mas ela já não está perdida. Está a recuperá-lo lentamente. João olhou para ela e, pela primeira vez, a dureza no seu rosto pareceu desvanecer-se. Você salvou-a, disse ele. Laura abanou a cabeça. Ainda temos um longo caminho a percorrer. João concordou. Prometeu que continuariam a procurar por Santana, mesmo que levasse meses. Precisavam de um encerramento, precisavam de justiça. Mas, acima de tudo, precisavam de reconstruir o futuro de Sofia sobre bases honestas. Desta vez, enquanto a noite se instalava, ambos sentiram o peso do que tinha sido descoberto. A verdade finalmente tinha vindo à tona, e a partir deste momento, não havia volta a dar. João e Laura concordaram que era hora de falar. A verdade sobre o Dr. Santana não podia permanecer oculta. João contactou um jornalista em quem confiava no passado, alguém conhecido pelo seu jornalismo cuidadoso e respeitoso. Juntos, começaram a organizar registros médicos, resultados de testes e todos os documentos que provavam que a Sofia tinha recebido medicação perigosa durante anos. Laura também escreveu uma declaração sobre a sua descoberta e envolvimento. Não queriam fama nem drama. Apenas queriam que a verdade fosse exposta para que nenhuma outra criança sofresse o mesmo. Mas pouco depois de a história ter sido partilhada com o jornalista, começaram a acontecer coisas estranhas. No dia seguinte, apareceu um novo artigo online. Não sobre Santana, mas sobre João. A manchete sugeria que ele tinha ignorado o conselho profissional para o tratamento de Sofia durante anos e que tinha recusado terapias importantes. Pintava-o como um pai negligente. João ficou chocado. Nada daquilo era verdade. Laura tentou contactar o jornalista, mas eles disseram que o artigo não vinha deles. Alguém tinha vazado informação falsa para desacreditar João antes que a história real saísse. Enquanto tentavam controlar a situação, as coisas pioraram. Laura começou a receber mensagens estranhas no seu telemóvel de um número desconhecido. A princípio eram vagas, dizendo coisas como: deveria parar, não é da sua conta. Mas depois tornaram-se mais diretas. Fique de fora disto ou vamos garantir que se arrependa. Laura disse a João imediatamente. Ele queria chamar a polícia, mas Laura não tinha a certeza se isso ajudaria. Não havia nome nem rosto por trás das ameaças. Ambos perceberam que alguém não queria que a verdade sobre o Dr. Santana se tornasse pública. Talvez fosse o próprio médico, talvez alguém ligado a ele. De qualquer forma, não podiam recuar. A equipa jurídica de João começou a investigar a fonte dos artigos de notícias falsas. Contactaram os fornecedores de alojamento web e rastrearam endereços IP, mas tudo conduzia a servidores privados ou fontes não rastreáveis. A situação era estressante, mas deixava uma coisa muito clara. Alguém tinha medo do que eles estavam prestes a revelar. Esse medo significava que a verdade era ainda mais importante do que pensavam. Apesar do caos que ocorria lá fora, algo espantoso estava a acontecer dentro da mansão. Sofia tinha sido levada a uma reavaliação completa da visão por um especialista de confiança. Os resultados confirmaram o que Laura e João já suspeitavam. Sofia tinha visão funcional parcial. A sua vista não era perfeita e provavelmente nunca seria completamente normal, mas podia detectar luz, identificar formas e reagir ao movimento. O especialista explicou que com sessões regulares de estimulação visual, Sofia poderia melhorar a sua capacidade de processar o que via. Laura e João estabeleceram atividades diárias para ajudar com isso.
Usaram brinquedos coloridos, jogos baseados no movimento e passaram tempo em quartos ensolarados. Sofia respondeu bem. Não parecia assustada nem confusa, apenas curiosa. Apontava para as cores quando lhe pediam, seguia objetos em movimento com os olhos e até começou a reconhecer as diferenças entre o dia e a noite. Estas pequenas mudanças encheram a casa de uma nova energia. O pessoal, antes silencioso e reservado, agora sorria mais frequentemente. Havia uma sensação de esperança novamente. Sofia estava a provar que todos estavam errados. Estava a aprender a ver, pouco a pouco. Numa tarde, Laura colocou um conjunto de lápis de cera e papel à frente de Sofia. Não explicou muito. Apenas lhe disse que eram cores e que podia fazer o que quisesse com eles. Sofia tocou em cada lápis de cera, sentindo a sua forma. Depois escolheu o amarelo e pressionou-o contra o papel. Insegura a princípio. A linha que desenhou foi trêmula, desigual, mas foi a primeira. Laura observou de perto. Sofia continuou a desenhar linhas lentas e dispersas pela página. Quando terminou, sorriu e levantou o papel. "Está bom?" perguntou ela. Laura abraçou-a com força. Não se tratava do desenho. Tratava-se do que significava. Esta era uma menina que, há apenas algumas semanas, não falava muito e mal reagia a nada. Agora estava a expressar-se de uma maneira nova. João entrou e viu o desenho. Não falou a princípio, ajoelhou-se ao seu lado e disse: "Está lindo." Sofia sorriu novamente e começou a desenhar outro. Tornou-se uma nova rotina diária. Desenhar, explorar cores e compreender lentamente o mundo que a rodeava. Fora da mansão, a pressão continuava. Foram publicados mais artigos online acusando João de ser negligente com decisões de negócios passadas. Um até afirmou que Laura tinha fingido o progresso de Sofia para chamar a atenção. Sabiam que nada daquilo era real, mas isso não impedia que as pessoas o lessem. As contas de redes sociais ligadas às antigas clínicas de Santana permaneceram em silêncio, sem confirmar nem negar nada. A campanha de difamação tinha sido claramente planeada, e agora a equipa de João acreditava saber por quê. Alguém temia um processo ou uma exposição pública. Mesmo com as mentiras a espalharem-se, João e Laura recusaram-se a ceder. Continuaram a avançar com a sua história, partilhando documentos verificados com equipas jurídicas e ordens dos médicos. Laura também se reuniu com outras 2 famílias que tinham suspeitas sobre os tratamentos passados de Santana. Os seus filhos tinham experienciado problemas semelhantes. Essa informação deu a Laura mais confiança de que não estavam sozinhos. Tinham descoberto algo maior do que o caso de Sofia. Era um padrão e tinha de ser parado, mas também concordaram em não se apressar. O bem-estar de Sofia era o mais importante e iriam protegê-la acontecesse o que acontecesse. Apesar de tudo o que tentava detê-los, o mundo de Sofia estava a crescer. Começou a nomear cores por sua conta: vermelho, azul, verde. O seu favorito era o amarelo. Disse que a fazia sentir feliz. Laura continuou a ler-lhe, apontando para desenhos e ajudando-a a traçar formas com os seus dedos. João juntava-se a eles todas as noites, e os 3 formaram uma rotina tranquila que trouxe calma no meio da tempestade. A mansão já não se sentia tão solitária. Ainda havia desafios a enfrentar, ameaças, mentiras e riscos legais, mas não pareciam tão pesados com Sofia a rir e a mostrar os seus desenhos com orgulho. O seu progresso dava-lhes força. Num dos seus desenhos, ela escreveu o seu nome pela primeira vez com ajuda. Laura colou-o na parede da cozinha. "Isto é apenas o começo", disse João. Ele concordou. Ainda tinham um longo caminho pela frente, mas já não tinham medo. Os ataques viriam e iriam, mas a verdade que tinham descoberto não podia ser apagada. E Sofia, uma vez acreditada, perdida na escuridão,
estava finalmente a ver o seu futuro. Com todos os relatórios de laboratório, testemunhos e documentos recolhidos, João e Laura decidiram que era finalmente hora de tomar medidas formais. Agendaram uma reunião com o gabinete do procurador do distrito. João não usou as suas ligações nem advogados. Entrou como qualquer outro cidadão. Laura acompanhou-o, levando uma pasta com todos os relatórios impressos, incluindo os resultados de toxicologia, o historial de receitas e os testemunhos das outras famílias que tinham experienciado situações semelhantes. Foram recebidos por um procurador jovem, mais sério, que ouviu atentamente enquanto explicavam o que tinha acontecido a Sofia. Quando o nome do Dr. Elias Santana surgiu, o procurador levantou uma sobrancelha. "Não são os primeiros a mencioná-lo", disse ele. Essa única frase deu esperança a João e Laura. Nas semanas seguintes, o gabinete do procurador do distrito começou a sua investigação. Foram feitas chamadas telefônicas, solicitados registros e emitidas intimações. Então, algo chocante foi descoberto. O Dr. Santana tinha assinado contratos privados com companhias farmacêuticas. Estes acordos davam-lhe acesso a compostos experimentais, muitos dos quais nunca tinham passado pelos ensaios clínicos adequados. Os ficheiros revelaram que o Dr. Santana tinha utilizado a sua posição como especialista pediátrico para realizar ensaios não oficiais em crianças, prescrevendo tratamentos oculares que ainda não estavam aprovados. Em troca, recebeu bônus financeiros, viagens e compensações por baixo da mesa das empresas que financiavam os estudos. Alguns dos contratos estavam encriptados, mas os investigadores conseguiram fazer corresponder os códigos de produto das companhias farmacêuticas com os ingredientes encontrados nas gotas para os olhos de Sofia. Estava tudo lá: datas, nomes, transações, até assinaturas. João ficou furioso. Laura estava enojada. Tinham suspeitado de algo mal, mas não deste nível de engano. Quando esta evidência veio à tona, o procurador do distrito aprovou a abertura de um caso penal formal. Pouco depois, os meios de comunicação pegaram na história. A princípio começou nas notícias locais. Visão de menina bloqueada por ensaios de drogas ilegais. Mas depois seguiram-se os meios nacionais, foram solicitadas entrevistas, as manchetes espalharam-se e, com a história a ganhar atenção, mais famílias começaram a apresentar-se. Pais que tinham visto mudanças inexplicáveis na visão dos seus filhos começaram a fazer perguntas. A verdade finalmente tinha saído. A reação do público foi intensa. Os fóruns online encheram-se de pais a partilhar histórias semelhantes. Alguns descreveram como aos seus filhos foram prescritas as mesmas gotas por Santana e não tinham mostrado melhoria ou até tinham piorado os sintomas. Algumas famílias disseram que tinham tentado denunciá-lo no passado, mas foram ignoradas ou pressionadas a guardar silêncio. Agora, com os olhos da nação postos no caso, o silêncio já não era uma opção. Laura tornou-se uma porta-voz inesperada. Os repórteres pediram-lhe entrevistas e, embora a princípio estivesse nervosa, aceitou falar. Não queria fama, só queria dizer a verdade. Falou de como conheceu Sofia, o que tinha observado e como pequenos detalhes a levaram a questionar tudo. A sua maneira calma e honesta de falar comoveu as pessoas. Os espectadores viram-na não apenas como uma cuidadora, mas como alguém que tinha feito o que mais ninguém se atreveu. O seu rosto apareceu em ecrãs de todo o país com manchetes como "A ama que descobriu a verdade" e Laura Mendes, uma voz para os sem voz. A sua vida tinha mudado completamente. João também recebeu atenção, mas evitou o centro das atenções tanto quanto possível. Assistiu às audiências judiciais e deu declarações aos investigadores, mas não queria tornar-se o centro da história. Para ele, tratava-se de Sofia e de todas as crianças que tinham sido feridas. A sua culpa
era profunda. Durante anos tinha confiado em Santana sem questionar. Tinha acreditado que a cegueira da sua filha era imutável. Mas agora, cada dia que passava com Sofia, lembrava-o do quanto lhe tinham roubado. Mesmo assim, algo tinha mudado nele. Já não era apenas um pai aflito. Era ativo, alerta e envolvido. Assegurou-se de que Sofia recebesse a melhor terapia visual disponível, seguiu cada atualização do caso e, em momentos de tranquilidade, falou com Laura não apenas como uma cuidadora, mas como alguém que admirava profundamente. Ela tinha feito o que ele não conseguiu. Ele respeitava a sua força e a sua persistência. Lentamente, sem o planear, começou a crescer um vínculo entre eles. Não foi romântico a princípio, mas foi constante. Foi real. Em casa, Sofia continuou a progredir. A sua visão não era perfeita, mas estava a aprender rápido. Agora podia reconhecer objetos simples, combinar cores e seguir movimentos em quartos bem iluminados. Era mais conversadora. Fazia perguntas sobre coisas que não tinha podido experimentar antes. "Esse é o azul?" perguntava ela, apontando para o céu. Ou, "Que forma é essa?" enquanto tocava na borda de um livro. Laura e João respondiam a cada pergunta com cuidado. Criaram uma rotina estruturada que incluía jogos, desenhos, exercícios visuais e tempo de leitura tranquila. A atmosfera na mansão era completamente diferente do que tinha sido meses antes. Agora havia risos e movimento, e um sentido de propósito. Os membros do pessoal estavam mais relaxados. A casa já não parecia um museu, parecia um lar. Em várias ocasiões, Laura deu por si a sorrir para João durante o jantar, e ele devolvia-lhe o sorriso sem dizer nada, mas entendendo tudo. Já não se tratava apenas de Sofia. A sua luta partilhada por ela tinha criado algo mais profundo entre eles, algo que ainda não precisava de ser explicado. Quando o caso foi oficialmente a julgamento, o apoio público era forte. Dezenas de famílias testemunharam. As companhias farmacêuticas negaram o seu envolvimento a princípio, mas a evidência tornou impossível escondê-lo. O Dr. Santana, finalmente localizado noutro estado sob uma identidade falsa, foi preso e levado a julgamento. O seu julgamento tornou-se um símbolo da importância da ética médica. Laura testemunhou com calma, clareza, explicando as suas descobertas e ações passo a passo. João também testemunhou, admitindo a sua confiança cega e a sua falha em questionar Santana antes. O tribunal respeitou a sua honestidade. Sofia não compareceu em tribunal, mas os seus desenhos foram apresentados como parte da evidência, prova de progresso. Quando o veredito de culpado foi anunciado, sentiu-se como se a justiça finalmente tivesse chegado. A multidão fora do tribunal aplaudiu. João e Laura não celebraram publicamente. Conduziram para casa em silêncio, mas com uma paz tranquila no seu interior. Naquela noite, Sofia mostrou a Laura um desenho de 3 figuras de pau de mãos dadas. "Somos nós", disse ela. Laura sorriu. O caminho tinha sido duro, mas tinham-no conseguido juntos, e estavam apenas a começar. O Dr. Elias Santana foi oficialmente condenado. O tribunal considerou o culpado de práticas médicas ilegais, incluindo o uso de medicamentos não aprovados em crianças sem o consentimento adequado. Foi condenado à prisão, e as empresas envolvidas foram multadas e proibidas de produzir compostos semelhantes. A notícia da condenação espalhou-se por todo o país. O caso tinha conscientizado milhares de famílias, e foram feitas mudanças na forma como os ensaios médicos eram aprovados e supervisionados. Mas para João, Laura e Sofia, a parte mais importante foi que finalmente tinha acabado. O capítulo do medo e do silêncio tinha terminado. Agora podiam focar-se completamente na cura. João deu um passo atrás no seu negócio e passou mais tempo em casa.
Laura permaneceu plenamente presente, continuando a guiar Sofia com paciência e amor. E Sofia, que uma vez se sentou em silêncio segurando um urso de peluche, agora avançava. Com a ajuda de um especialista em desenvolvimento infantil, foi oficialmente inscrita numa escola primária regular com um plano de aprendizagem personalizado. Foi o começo de uma nova vida, uma cheia de movimento, pessoas e cores brilhantes. Os primeiros dias na escola foram uma mistura de excitação e nervosismo. Sofia nunca tinha estado numa sala de aula antes. Laura acompanhou-a para conhecer a professora, que já tinha lido o seu processo e sabia sobre o progresso da sua visão. Apresentaram Sofia à turma, dando-lhe tempo lentamente para se adaptar. A princípio, manteve-se calada e perto de Laura, insegura do barulho e do movimento constante ao seu redor. Mas em poucos dias, as coisas começaram a mudar. Começou a responder a perguntas, a levantar a mão e a juntar-se a atividades de grupo. Estava fascinada por coisas que outras crianças davam por garantidas, como as cores no quadro, os desenhos nos livros e até a forma como o giz deixava marcas no quadro negro. Laura ia buscá-la todas as tardes e Sofia falava sem parar no caminho para casa. "Sabias que o azul e o verde são os meus favoritos juntos?" disse ela uma vez. As suas palavras saíam mais rápido, os seus olhos mais brilhantes. João ouvia com orgulho todas as noites. A menina pequena que uma vez ele temeu que nunca se relacionaria com o mundo, agora era parte dele por completo. Os meses passaram rapidamente. Sofia fez novos amigos e continuou a melhorar em todas as disciplinas, especialmente em arte. Os seus professores disseram que ela tinha uma forma única de entender as formas e as cores. Laura encontrava frequentemente esboços enfiados na sua mochila. Casas, animais, rostos, por vezes apenas redemoinhos de cores abstratas. Cada desenho contava uma história. Em casa, João transformou um dos quartos num mini estúdio só para ela. Tinha prateleiras cheias de tintas, lápis e papel. Sofia passava horas lá depois da escola. Gostava de trabalhar com música, geralmente algo suave de fundo. Laura sentava-se perto, por vezes ajudando com os materiais, mas principalmente apenas observando. Sofia já não precisava de direção. Tinha encontrado o seu ritmo. Então, um dia chegou uma carta oficial. Era de uma fundação nacional para crianças. Sofia tinha sido selecionada para receber uma medalha especial, uma honra concedida a crianças que tinham mostrado força em situações difíceis. Juntamente com a medalha, seria nomeada embaixadora da infância resiliente, encorajando outras crianças a seguir em frente, acontecesse o que acontecesse. A cerimônia seria realizada num grande evento na cidade. Chegou o dia da cerimônia. Laura ajudou Sofia a vestir um suave vestido amarelo, a sua cor favorita. João usava um fato escuro, mas tinha um alfinete de flor no mesmo tom que o vestido de Sofia. Chegaram cedo e foram guiados para os bastidores. Outras crianças também recebiam honras, mas o nome de Sofia era o último da lista. O anfitrião do evento fez um discurso caloroso sobre as crianças que superam começos difíceis. Quando o nome de Sofia foi chamado, ela caminhou calmamente pelo palco de mãos dadas com Laura. O aplauso foi forte e cheio de amor. Um voluntário colocou-lhe a medalha suavemente ao redor do pescoço. Então, aconteceu algo inesperado. O anfitrião dirigiu-se à audiência e disse que tinham mais um reconhecimento a fazer. A mulher que esteve ao seu lado quando mais ninguém o fez, que acreditou na luz quando tudo parecia escuro. Hoje reconhecemos Laura Mendes como a mãe adotiva e guardiã vitalícia de Sofia. Laura ficou gelada por um momento, surpreendida. Depois deu um passo à frente com lágrimas nos olhos. Sofia abraçou-a com força. A multidão levantou-se e aplaudiu novamente.
Foi um momento que nunca esqueceriam. Os anos passaram. Sofia tornou-se uma adolescente segura de si com um propósito claro. Continuou a desenhar, pintar e a aprender mais sobre arte a cada dia. Os seus professores descreviam-na como focada, gentil e talentosa. Usou a sua história como motivação e falava frequentemente com outras crianças que passavam por momentos difíceis. Quando fez 18 anos, Sofia tinha sido aceite numa academia de arte. Mudou-se para um pequeno apartamento na cidade, mas Laura e João permaneceram perto. Visitavam-na frequentemente e ajudaram-na a montar um estúdio a sério. Sofia começou a trabalhar numa série de pinturas inspiradas na sua infância. Queria mostrar a sua jornada, não apenas a dor, mas também a descoberta e a alegria. Alguns anos mais tarde, celebrou a sua primeira exposição de arte pública numa galeria local. Apresentava 15 pinturas, cada uma com o nome de um momento que mudou a sua vida. Amigos, professores e até o jornalista que uma vez contou a sua história vieram vê-la. A galeria estava lotada. Sofia parou em frente a um microfone e preparou-se para fazer um breve discurso. Olhou para a audiência, respirou fundo e começou a falar. A sua voz era calma e firme. Agradeceu aos seus professores, amigos e apoiantes. Depois fez uma pausa e olhou para Laura, que estava de pé ao lado de João, perto da primeira fila. As pessoas perguntam-me frequentemente quando vi a luz pela primeira vez, disse Sofia. Esperam que eu fale de lanternas, ou da luz do sol, ou do meu primeiro desenho. Mas a verdade é que a primeira luz que vi não veio dos meus olhos. Veio do seu coração. Ela apontou para Laura. A sala ficou em completo silêncio por alguns segundos. Laura cobriu a boca, comovida até as lágrimas. A multidão começou a aplaudir lentamente. Alguns já a chorar. João passou o braço ao redor do ombro de Laura. Naquela noite, a galeria permaneceu cheia até ao fecho. A arte de Sofia vendeu-se rapidamente, mas mais do que as cores ou as pinceladas, as pessoas vieram pela história por trás dela. Uma história de verdade, amor e segundas oportunidades. E no centro de tudo estava Sofia, já não apenas a menina silenciosa, mas a artista que tinha aprendido a ver. Finalmente chegamos ao final desta história. Estou extremamente feliz por ter chegado até aqui. Muito obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou e qual foi a melhor ou a pior parte. Não se esqueça de se inscrever. Até a próxima. M.